Estamos no ar com mais um programa Presença Espírita na Bíblia. Seja muito bem-vindo, José Reis Chaves. É com muita alegria, Celina, que eu participo com você aqui desse programa Presença Espírita na Bíblia. Obrigada. Vamos falar hoje sobre um ponto, Chaves, que eu sou muito arguída pelos evangélicos. Costumam me perguntar onde é na Bíblia que se prova a reencarnação. Você poderia falar sobre isso? A Bíblia, ela tem várias passagens que falam sobre a reencarnação. Ela não usa essa palavra, ela usa sinônimos no lugar da palavra reencarnação, que só foi criada há 160 anos, mais ou menos, por Kardec. Então, ela não poderia estar na Bíblia, porque o livro mais novo da Bíblia, o Apocalipse, tem 1900 anos. E se a reencarnação, essa palavra, foi criada por Kardec, ela não poderia estar lá. Mas nós temos sinônimos dessa palavra. Por exemplo, renascimento, geração, porque existe a geração consanguínea e existe também a geração do espírito. Por isso, nós lemos lá em Êxodo, quem quiser anotar, Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Lá está escrito assim, e eu recomendo as Bíblias mais antigas, não adulteradas, porque, infelizmente, a Bíblia tem muitas adulterações feitas pelos tradutores. Bar Ertmann, o maior biblista do mundo, fala que a Bíblia tem 400.000 alterações. Então, veja, Celina, que não são meia dúzia de alterações, mas 400.000. E como nós podemos, inclusive, eu lembro aqui, falar que a Bíblia é literalmente a palavra de Deus? Não podemos dizer isso. É um absurdo, porque ela foi muito mexida pelos tradutores, de acordo com as doutrinas de cada um. Mas nós temos, então, a geração, que na Bíblia significa geração consanguínea, e geração do espírito. Cada reencarnação é uma geração do espírito. Então, eu ia dizendo, em Êxodo, capítulo 20, versículo 5, nós lemos lá nas traduções mais antigas, e como está também na Vulgata de São Jerônimo. Nós lemos lá assim, um texto que diz mais ou menos assim: eu punirei o pecador na terceira e na quarta gerações. Por que na terceira e quarta gerações? A terceira geração é dos netos. A quarta é dos bisnetos. Então, um indivíduo hoje, ele peca e ele receberá a pena, geralmente, na terceira geração ou na quarta geração. Por quê? Porque na terceira geração do neto, o avô geralmente já desencarnou. E esse avô, então, pode voltar encarnado, ou melhor, reencarnado, no seu neto. Porque é muito comum nós sabermos hoje que os espíritos buscam a reencarnação nos descendentes consanguíneos. Sim. Então, por exemplo, o indivíduo então peca hoje. E ele, quando nascer um neto dele, ele pode vir reencarnado nesse neto. No bisneto, com mais razão, ele pode vir reencarnado. Então, no texto de Êxodo, repito, capítulo 20,
versículo 5, nós lemos lá: eu punirei o pecador na terceira e na quarta gerações. Mas os tradutores mais recentes das Bíblias traduzidas de 1960 para cá, no lugar de na terceira e na quarta gerações, eles passaram a colocar a preposição até. Até a terceira e quarta gerações. Esse até dá uma ideia de que o pecador, ele sofre, de acordo com a lei de causa e efeito, ele sofre as consequências dos seus pecados na própria geração dele, na segunda geração, na terceira e na quarta. E como que um indivíduo pode receber pena de uma falta não cometida por ele? Então, nós lemos lá em Ezequiel, nós lemos lá uma frase assim, logo no início de Ezequiel, nós lemos lá uma frase que diz assim: pai não sofre por pecados de filhos, e nem filhos sofrem por pecados dos seus pais. A alma que pecar, essa alma é que morrerá. Morrerá no sentido metafísico, porque o espírito é imortal. Mas morrerá no sentido, como a Igreja Católica fala, pecado mortal. Aquele pecado grave que mata a alma, figuradamente, não é? E como Jesus fala também, deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Quer dizer, não são mortos biológicos, mas mortos metafísicos, mortos moralmente. Então, filho não paga pecado de pai, é a própria Bíblia dizendo, está em Ezequiel, e também filho não paga pecado de pai. A alma que pecar, é ela que sofrerá. Então, nós temos aí, nesse texto que eu recomendo a você que está nos ouvindo, telespectador, pegue uma Bíblia antiga de 1930, 1940, você vai ler lá assim, que Deus visitará a iniquidade do pecador na terceira e na quarta gerações. E não até a terceira e quarta, que é para tirar a ideia da reencarnação. Entendi. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.